Então já vimos que o primeiro princípio, o que é uma igreja viva? Então o primeiro princípio é uma igreja que mortifica o seu eu para viver o nós. A gente falou sobre a autonegação, né? Então a gente se autonega para servir ao outro, para fazer em prol do grupo, ok? O segundo princípio, uma igreja viva é chamada a aprender no sofrimento. Então aqui a gente aprendeu o princípio do sofrimento, certo? Que tem a ver com a questão de se adaptar ou de viver confiando em Deus, mesmo nas situações mais difíceis e complexas, que nos causam dor, que nos causam tristeza, que vão tirar a gente da nossa zona de conforto. A gente precisa ainda assim confiar em Deus e nos manter firmes e aprender através do sofrimento que Deus tem para nós, ok? Falamos que uma igreja viva, ela realiza a missão de Deus da maneira correta, ou seja, ela faz a obra da maneira correta. Como Paulo diz, ela combate o bom combate, né? Paulo diz, olha, Timóteo, combate o bom combate, né? Então faz aquilo que é certo. Você tem uma luta, então luta com as armas corretas e luta do jeito correto, certo? Então a gente trabalhou esse tópico. O quarto princípio, uma igreja viva nutre a vida uns dos outros. Então tem a ver com nutrição, tem a ver com edificação. Então um ao outro se nutre, né? um ao outro edifica a vida um do outro. Isso é feito através dos seus dons, dos seus talentos. Vamos pensar numa situação, né, que eu já até falei. Imagine uma igreja onde... vamos pensar diferente. Imagine uma mãe que tem 5 ou 6 filhos pequenos. Né? Se com um já é, né, Elisa e outras mães por aí. Se com um já é difícil, né, imagine com 6 filhos pequenos. Esses filhos, eles são imaturos, eles não sabem. Só a mãe é amadurecida, claro, para entender as coisas, e a mãe tem que estar ali toda hora, né, cuidando deles e dando uma papinha para eles e tudo mais, certo? O que vai acontecer com essa mãe? Vai sobrecarregar ela, porque ela toda hora tem que ficar ali, para lá, para cá, né, porque os filhos estão, precisam de comer, precisam, sabe, de amparo, de apoio, ok? Agora transporta essa mesma ideia para uma igreja. O que acontece, né, se o crente não desenvolve? Se o crente não cresce, se o crente não deixa de ser menino, né, para ser homem, né, não sei se ser uma menina para ser uma mulher perfeita diante de Deus, o que acontece? Alguém vai ter que dar papinha toda hora, alguém tem que cuidar dali, aqui, todo mundo ir, né, e geralmente é o pastor, né, que assume esse papel e vai sobrecarregar, certo? Porque o crente não cresce. E se ele não cresce, ele não desenvolve os seus talentos, ele não desenvolve os seus dons, e ele não utiliza os seus dons e seus talentos dados por Deus para o serviço da igreja de Deus. Ok? Então a gente viu desse quarto princípio exatamente isso. O quinto, uma igreja viva, ela compartilha de um relacionamento humildemente honesto. Então nós falamos aqui exatamente sobre a questão de confissão de pecados, né? De uma igreja que vive na sinceridade, que trata as coisas, que resolve as coisas, que não deixa aquele balão de problemas acumular no coração a um ponto que estoura. Bum! E quando estoura é pior. Porque já viu um balão de água estourar? O que acontece, né? Quando o balão de água estoura? Molha todo mundo que está do lado. Então escorre para todos os lados o problema. Então a questão aqui é que se a gente compartilha de um relacionamento sincero, humilde, então que a gente seja verdadeiro um com o outro. Sincero um com o outro, que a gente confesse os nossos pecados, como diz Tiago 5, para que sejamos curados, porque esse é o propósito, certo? A gente trabalhou sobre isso. Nós falamos do último agora, que uma igreja viva, ela busca ser moldada à semelhança de Cristo. Falamos sobre a identidade, que uma igreja viva, ela precisa buscar a identidade em Cristo. Ela não é uma igreja que busca por padrões próprios em si, né? Eu vou servir a Deus do meu jeito, né? Da minha maneira, como eu acho que eu entendo que deve ser. Não, você tem que viver aquilo que Cristo viveu, fazer aquilo que Cristo fez, né? E aí, claro, tem inúmeras coisas aqui, a gente viu alguns princípios baseados aqui na palavra a respeito de uma vida que é semelhante ao Senhor Jesus, ok? E aí hoje nós vamos ver o sétimo e último princípio desse estudo, que uma igreja viva, pode passar no amor, estabelece a construção da vida
particular e em comunidade equilibrada. O que é isso, né? Uma igreja viva, ela estabelece a construção da vida particular e em comunidade equilibrada. Ok? A gente vai entender muito bem, não é difícil esse princípio aqui, vocês vão entender muito claramente. Então, o que o Tripp ele vai dizer? Que o mundo em que vivemos está triste e dramaticamente desequilibrado. Você concorda com isso? Concorda? Você não acha que o mundo está desequilibrado? Não está uma bagunça? Não está uma coisa tensa, né? Não está uma coisa terrível? E o mundo, como Deus o criou, ele foi projetado com equilíbrio perfeito. Então Deus, ele projeta o mundo de forma equilibrada, mas acontece uma situação ali, um problema, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que desequilibra este mundo, ok? Quando Deus criou as coisas, o que ele disse? E eis que Deus viu e era tudo, lá em 31, muito bom. Não era só bom, mas era muito bom. A palavra bom que está ali, já dá que a gente vai ver aqui, já dá uma ideia de que, olha, só precisava ter a palavra bom. Mas Deus colocou muito bom ainda, né? Foi escrito ali nas escrituras do nosso Senhor, muito bom. E a palavra bom aqui no hebraico é a palavra tov, né? Tov. Essa palavra no hebraico, ela significa exatamente isso aí que vocês conseguem enxergar. Agradável, excelente, rico, valioso em estimativa, próspero, benigno, benéfico, precioso, recompensador, né? Claro que são línguas diferentes, hebraico e português, mas o sentido, né, dessa palavrinha aqui, ó, só isso, né? Traz essa gama de significados do que é a palavra bom, certo? Nas escrituras, o que é algo bom nas escrituras, certo? Então, envolve tudo, não é só algo bom. O que você definiria como algo bom? Geralmente a gente fala algo legal. Algo bom é algo legal, é prazeroso, algo que é alegre, né? Então tudo isso está dentro da palavra bom, algo agradável, isso no hebraico também. Só que o hebraico ainda é mais avançado a coisa, certo? Porque vai falar de também algo que é próspero, algo que é valioso, algo que é rico, que é recompensador, que é precioso. Então traz o sentido de algo que tem valor. A palavra bom, ela diz respeito a isso. E viu Deus que era tudo muito bom, ou muito precioso, muito valioso, era muito próspero. Não era só algo legal para a gente fazer esse pensamento, né? Mas era algo muito bom. E esse foi o mundo criado por Deus, certo? Mas a gente vê em Gênesis 3 que este mundo, então, que era agradável, que era perfeito, que era prazeroso, que era precioso, que era organizado, ele é atingido pelo quê? O que tem lá em Gênesis 3? O que acontece em Gênesis 3? A queda do homem. O pecado do homem entra ali, fazendo com que ele fique, porque esse mundo fique o quê? Desagradável, né? E que falta esse bem-estar. Por isso que você nunca está contente. Por isso que você nunca se satisfaz. Nunca está bom. Nunca tá bom, né? Não é assim que a gente fala? Não está bom. Não está bom. Aí quando você tem aquilo que você quer, não está bom. E nunca vai estar bom. Porque a gente vai aprender aqui que só em uma pessoa a gente pode viver plenamente o que é bom, né? A bondade de fato. E se a gente olha ali para Romanos 8:22, o apóstolo Paulo, ele expõe que o mundo ou a criação geme desde a época de Gênesis 3, até a época de Paulo e até a época hoje. Gênesis 3 para cá é a mesma coisa, né? Por conta dessa desorganização. Então, pode passar na mão. O que é dito lá em Romanos 8:22 e 23? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até hoje. Note que o que é a criação geme. Mas a criação não tem cérebro, não tem emoção, né? Não tem nada. Por que a criação geme, né? Claro, é um sentido aqui, né, que Paulo está usando, é uma linguagem figurada, a questão de gemer aqui. Você não vai ver uma árvore gritando, você não vai ver uma árvore gritando, né?
Você não vai ver uma rocha, né? Gritando, né? Mas, por exemplo, vamos pensar como é que a criação geme. Vamos pensar na influência do pecado sobre a criação. Como é que a criação geme? Quando o quê? Um vulcão, bum! Uma árvore, uma chuva, pá! Uma enchente, um tremor, uma rocha caindo de lá em cima, certo? Um meteorito, ok? Um raio do céu. É de organização, né? Claro, são fenômenos naturais, são coisas que Deus criou, mas a desorganização, que não era para poder existir, por exemplo, nesse nível, né? Um tsunami, não era para poder ocorrer isso. Acontece porque o mundo está desequilibrado, certo? Exatamente, essas coisas estão desequilibradas. Um sol de rachar, né? Até o sol de rachar é a criação gemendo, porque as coisas estão desorganizadas. Lembra lá no Gênesis que tudo era perfeito, era bom, estava tudo em equilíbrio. Mas quando a coisa começa a ficar desequilibrada, ou acontece demais ou acontece de menos. Por exemplo, ou falta chuva, como no Nordeste, né? Ou é muita chuva, como no Sul. Ok? E aí fica aquela coisa maluca do tempo, do clima, e é uma forma da criação gemer e suportar as angústias do pecado causado pelo homem até hoje. E ele fala, e não somente, versículo 23, não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Então, quem é? Quem são nós? Né? Nós os crentes, né? Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então você como um crente também, você olha para o mundo e fala assim, olha, está acabado, já está destruído, não tem solução. Não vai ter não. Desse jeito como está, com os homens guiando e levando o mundo para onde eles querem, não vai ter jeito. Mas nós também sentimos isso, sentimos que a coisa está estranha. E a gente precisa, e esse sentimento que a gente tem, né, é um sentimento de necessidade, que a gente precisa de organizar, de voltar ao equilíbrio. Então você sente isso, como um crente, você sabe que, olha, a coisa não está bem. Eu sei, no fundo você pode estar querendo alguma coisa, no fundo você pode estar achando que aquilo ali vai ser bom para você, mas no fundo, algo, e o Espírito Santo, né, vai estar ali. Olha, será que é isso mesmo? Será que fazendo isso você vai realmente estar em paz? Você vai encontrar a bondade? Né? Você vai se sentir tranquilo? Sossegado? Será mesmo? No fundo você sabe, porque o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo diz o que é errado na sua vida, porque ele está ali exatamente para isso. Ele faz o papel como um pastor agora, certo? Só que ele faz diariamente e constantemente na sua vida, e te mostrar, olha, repensa, avalia, analisa para ver se é isso mesmo que você está querendo, se vai dar certo isso, certo? E aí note que na sequência a gente vai aprender uma coisa bem interessante. O que é equilíbrio? O que é equilíbrio? Aí Paul Tripp ele vai dizer que é tudo no seu lugar certo, fazendo o que foi destinado para fazer. E quem destinou as coisas para fazerem o que elas precisam ser feitas? Quem foi? Deus. Então, se equilíbrio envolve colocar as coisas tudo no lugar certo, como foi designado para fazer, então como eu vou saber o que aquela coisa precisa fazer? Como eu vou saber como na minha vida eu vou fazer a coisa certa? E a resposta é: se eu colar com Deus. Não é isso? Por exemplo, vamos pensar que tem o Bruno aqui, né? Bruno, chegou uma bicicleta lá toda estranha que você não sabe montar. Como é que você vai montar aquela bicicleta? Você tem que saber o manual do fabricante, certo? Uma peça, alguma coisa, você tem que saber o manual do fabricante. Então é a mesma coisa com o povo de Deus. Então, como a gente vai saber como dar os passos na vida? Certo? Como colocar as coisas no devido lugar, destinado para fazer o que tem que fazer?
se a gente não estiver perto de Deus. A coisa não vai tender ao equilíbrio, mas vai tender ao desequilíbrio, ok? E aí ele continua, pelo projeto de Deus, né, que é o nosso Criador, era para ser assim. A criação no seu devido lugar, fazendo o que foi projetado para fazer, a paz reinando dos vales mais profundos da terra até os mais altos montes. Tudo em toda parte e em todos os lugares em equilíbrio. E Deus projetou para ser assim. E mesmo que a gente está vivendo no mundo em pecado, ainda assim nós, pela graça e misericórdia dele, o Espírito Santo que habita em nós, a gente pode conseguir viver em equilíbrio no mundo de pecado. É uma luta, é um desafio, pastor. É tenso, porque eu não vou para o céu logo, não sei. Só Deus sabe. E quando você for, aí pronto, aí vai estar tudo perfeito mesmo, no mais perfeito equilíbrio. Mas enquanto você está aqui, você precisa trabalhar o equilíbrio na sua vida, ser equilibrado, ok? E aí isso aqui é muito importante. A Bíblia nos apresenta uma palavra para equilíbrio, que conhecemos, mas talvez não tenhamos nos aprofundado em seu entendimento. E qual é a palavra? Shalom. Quando você ouve alguém falar assim, Shalom, você pensa logo em qual significado? Paz, né? Shalom é paz, né? Mas será que é paz mesmo só? O que está envolvido na palavra Shalom? Tem algo muito... paz é um resumo, mas você pode encontrar várias outras formas de entendimento a respeito do que é paz, que é o que Paul Tripp vai dizer aqui sobre a palavra Shalom. Então, o que é a palavra Shalom? Paz, como a gente sabe, mas é também completude. Se tem algo completo, é algo que não está em falta, né? Em falta. Então é algo que está em paz. Algo que está no seu máximo, está em paz. Não está nem de menos nem de mais, está naquilo que tem que ser. Bem-estar. Quando você está bem-estar, você está em, certo? Terminou o trabalho, amanhã é feriado. Aí chega daquela alegria, daquele bem-estar, né? Aí você deita no sofá, estou em paz, certo? O bem-estar. Segurança. Quando você está seguro, você sente o quê? Paz, não é? Quando você está inseguro, você sente o quê? Medo, tremor, né? Ok? Solidez. Então, o que é o contrário de solidez? Algo volátil, algo sólido, algo firme. Quando você está andando, você vê um charqueado lá de lama com um monte de coisa. Você vai pisar assim? Na lama? Por quê? Porque a tendência é que se você pisar forte na lama, firme na lama, com toda a sua força, o que vai acontecer? Você vai cair, certo? Então você precisa, o quê? Quando você vê uma pedra, uma rocha, um paralelepípedo, sei lá, um asfalto, você pisa com gosto, porque você sabe que ali é sólido. Isso te dá o quê? Segurança, te dá paz. E a palavra Shalom tem essa ideia de solidez, algo sólido. Saúde, né? Ou estar saudável. Isso te dá paz também, porque quando não temos saúde, ficamos sem paz, certo? Prosperidade, a mesma coisa. Sossego, tranquilidade, contentamento e equilíbrio. O significado de paz é equilíbrio. Equilíbrio também. Quando as coisas estão equilibradas, elas estão em paz. Ok? É isso que nos diz a palavra Shalom. Então, Paul Tripp ele vai dizer o seguinte, que nosso coração luta, né? Nosso coração luta para que as coisas, nosso coração luta para manter as coisas no lugar certo, de modo que nem sempre pensamos, desejamos, vivemos, planejamos, decidimos e nos relacionamos com o senso correto de equilíbrio. O que Paul Tripp ele quer dizer aqui? Que todo mundo aqui quer viver em paz. Todo mundo aqui quer viver em equilíbrio. Por exemplo, você quer estar doente? Você quer viver inseguro?
Não? Ninguém aqui quer viver inseguro? Ninguém quer viver inseguro aqui? Você quer viver sem bem-estar? Não. Ninguém aqui quer viver sem bem-estar. Ninguém aqui quer viver inseguro. Ninguém aqui quer viver sem paz. Mas a questão, o ponto aqui é, o nosso coração luta para manter essas coisas. Só que nem sempre vamos buscar coisas. A gente quer viver em paz, a gente quer viver em equilíbrio. Mas muitas vezes nós estamos buscando coisas que na verdade estão nos desequilibrando mais do que nos trazendo o equilíbrio. E a gente pensa que, olha, então para viver em paz, para viver em equilíbrio, eu preciso daquilo. Então você vai lá e vai até aquela coisa. E quando você pega aquela coisa, você vê que a coisa o quê? Te desequilibrou ainda mais. Certo? Não é isso? Porque todo mundo aqui quer viver em equilíbrio. Mas a questão é, será que aquilo que você vai atrás está te dando equilíbrio? Está te dando exatamente o equilíbrio na vida? Esse é o ponto. E aí o Paul Tripp, ele vai apontar e dizer, certas visões, desejos, coisas criadas ganham mais peso no nosso coração do que deveriam ter e deixam nossa vida em desequilíbrio. Por exemplo, o que uma pessoa lá de fora, e às vezes pode ser até a gente também, o que uma pessoa lá de fora pensa que seria a estabilidade, ou o equilíbrio da sua vida? Coisa simples aí. Dinheiro. Certo? Então, se eu ter mais dinheiro, eu vou estar em paz, vou estar sossegado, vou estar em equilíbrio. É o que ela pensa, né? Certo? É o que ela diz que, olha, vou estar em paz. Mas eu sabia que as pessoas mais ricas, né? Aquelas que têm mais posse e tudo mais, elas vivem à base de remédios para viver, para aguentar a sua vida, para aguentar o trampo da sua vida. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre o Tim Maia, famoso, rico, né, vamos dizer assim, tinha posses, era alguém da mídia, cantava bem, tinha uma voz, realmente uma voz muito bonita, certo? Algumas canções até bem interessantes, até bem sentidos bem legais. Mas você já olhou a vida de Tim Maia como era? Afundado na bebida e nas drogas, entregue assim. E praticamente ele morre exatamente por conta dos efeitos disso na sua vida, ok? E você pode olhar a vida de outros, mas poxa, mas o cara tinha dinheiro, tinha tudo, por quê, né? Tinha tudo para fazer certo, tinha tudo para... Por quê? Porque a questão é, ele achava que essas coisas aqui, as visões, os desejos, as coisas criadas, né? O sucesso e tudo mais, iria dar o equilíbrio para ele. Mas gerou mais desequilíbrio. Ok? E aí pode passar na mão. O que acontece, portanto? Olha aqui o que o Paul Tripp ele vai dizer. O que é importante para Deus, nem sempre é importante para nós. O que Deus sabe ser necessário para nós, nem sempre para nós é necessário. O que Deus diz que devemos valorizar, nem sempre valorizamos no dia a dia. Então note que ele vai dizer nessa tarde aqui em rosa: as coisas assumem mais espaço no nosso coração do que deveriam, e as coisas que deveriam ter mais preeminência no nosso coração, muitas vezes não têm. Entenderam isso aqui? Ou seja, é como se Deus estaria dizendo: olha, você quer viver uma vida equilibrada? Vem para mim, eu estou aqui, ó, vem para mim. Mas o homem está fazendo o quê? Não, o dinheiro vai resolver. O dinheiro resolve. Um bom emprego resolve, uma boa casa resolve. Sair do Rio de Janeiro, vou para o sul, vou para um outro lugar, mas, sabe, vou para os Estados Unidos, vou morar em outro lugar. O Rio não, lá em seguro. Então, ela coloca a confiança nas coisas como um meio de levá-las ao equilíbrio. Enquanto Deus disse para elas, olha, vocês vão encontrar equilíbrio na palavra, não são nas coisas, é no Criador. Porque se equilíbrio é as coisas no devido lugar como foram feitas, então quem foi que fez? Deus.
E se Deus ele estabeleceu esse mundo e a sua criação e a nós e o nosso coração, então o equilíbrio ele vem a partir de Deus, certo? Ele vem a partir de Deus na nossa vida. E aí muitas vezes a gente incorre exatamente nesse... A gente corre exatamente nesse problema. Por quê? Porque o que é importante para Deus a gente não segue. Mas o que é importante para nós a gente vai atrás. Só que o que é importante para nós muitas vezes é o que causa mais desequilíbrio para nós. Certo? E por aí vai. E aí passando na mão. Então a Bíblia tem uma outra maneira de falar, de nos dizer, um conceito, nos apresentar o que é desequilíbrio. Então, desequilíbrio é idolatria. O Rodrigo vai apontar e a gente vai enxergar que desequilíbrio, na verdade, nada mais é do que idolatria. Ele vai mostrar que a idolatria não é apenas quando um Deus religioso substitui o único e verdadeiro Deus. Ok? Como a gente entende por aí, né? Ah, está adorando imagens, está adorando isso, está adorando aquilo. A gente entende, não, que isso aí é idolatria. Mas idolatria, na forma cotidiana, é quando as coisas boas estão em desequilíbrio no nosso coração, quando as coisas assumem um peso maior do que Deus. Então, quando as coisas assumem um peso maior do que Deus, até aquilo que é bom entra em desequilíbrio. Trabalhar é bom. Ter condições, ter recursos para poder viver é bom, é ótimo, a gente precisa disso, né? É necessário ter uma casa, projetos, planos, tudo isso é bom. Só que nada disso tem um peso maior do que Deus. E o ponto todo é que a gente joga essas coisas lá em cima, enquanto Deus, eu vou quando der. Ah, Deus, eu posso hoje devocional hoje, depois eu faço, tem problema não. A oração, estou com vontade hoje, estou com dor de cabeça, hora depois. Aí você vai jogando essas coisas que para Deus é importante, que deveriam ser a preeminência e que vai te dar o equilíbrio da sua vida, para longe. E você vai se fechando no seu mundo, fazendo o que você quer, servindo a Deus do jeito que você quer, sem ser confrontado pela palavra, achando que isso vai te dar equilíbrio e fazendo o que você quiser, certo? E colocando as coisas e assumindo essas coisas como um peso maior do que Deus. E aí você vai encontrar mais desequilíbrio. E aí você vai ficar se perguntando, mas Senhor, por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você não está perguntando para Deus o que realmente você precisa fazer, o que você precisa abandonar, que te deixa em desequilíbrio. Por isso que você se torna uma pessoa desequilibrada. Né? A gente usa com sentido, né, de alguém que é louco, né? A pessoa está desequilibrada, está maluca, está agredindo todo mundo, tá... Mas às vezes nós somos assim internamente. Às vezes a gente está aqui assim, ó. Mas nosso coração está assim, ó. Não é? Você está aqui normal, que eu estou normal. Mas seu coração está assim. Oh mãe. Por quê? Porque você está colocando nas coisas um peso maior do que na verdade Deus deveria ter na sua vida. E aí a sua vida fica em desequilíbrio porque a idolatria está ali presente. E note que ele vai dizer, infelizmente o pecado deixa a balança em desequilíbrio, fazendo com que as coisas criadas tenham mais controle sobre os seus pensamentos, desejos e escolhas, palavras e ações do que Deus. Então, eu vi uma coisa que eu quero comprar, então aqui, eu vou comprar aquilo ali, vou comprar, por favor, vou comprar. Se ajoelha diante daquela coisa até comprar, porque você acha que aquilo ali vai te dar o equilíbrio, mas não te dá. Mas e Deus? A palavra está aí, depois eu leio. Então, na verdade, está em desequilíbrio essa balança. Na sua balança, as coisas estão pesando mais do que Deus. Por isso que ela está em desequilíbrio. Enquanto que as coisas deveriam ter o mesmo peso. Ou melhor, Deus, né? Claro, um peso maior, mas Ele equilibra a sua balança, a balança da sua vida. E aí, uma vez que somos dominados ou controlados por essas coisas que tornam a nossa vida ainda mais desequilibrada, sem olhar para Deus e Sua palavra,
que nos chama para viver uma vida em equilíbrio, nós que está escrito em rosa aqui, tendemos a trazer o desequilíbrio da nossa vida para a... Você entendeu? Mas pastor, por que, pastor, eu não consigo desenvolver meus dons? Mas é porque você está em desequilíbrio. Pastor, por que eu não consigo às vezes sentir vontade de vir na igreja? Porque você está em desequilíbrio. O problema não é a igreja. O problema não é a palavra. Os apóstolos não tinham nem uma sala como essa daqui, ó, um arzinho aqui, ó, batendo aqui no seu rosto. Na época deles era na caverna. E eles cultuavam a Deus, não tinha nem a Bíblia. E eles cultuavam a Deus. Ó, estou pronto para ir para a boca do leão. Agora você com tudo isso aqui, tudo tranquilo, num ambiente seguro, ok? Daqui a pouco vai ter até um lanchinho para você comer depois, certo? Não se sente em paz, se sente perturbado. Então a questão não é igreja, a questão não é, porque a igreja é pequena, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é isso aqui, a igreja não é. Como é que a igreja começou? Com Cristo e mais 12, certo? A igreja começou num ambiente em que você fazia o culto aqui hoje, amanhã você não sabia se ia ver mais o irmão, por quê? Porque podia estar ou numa prisão ou morto pela boca do leão. Mas graças a essas pessoas de lá, o evangelho chegou a mim e a você. E a questão toda é que se a tua vida está em desequilíbrio, você vai trazer isso para a igreja. E a igreja também vai ficar em desequilíbrio. Óbvio. Se eu coloco pessoas desequilibradas para poder cuidar de algo, o que aquilo vai fazer? O que aquilo vai acontecer? Vai entrar em desequilíbrio. Pensa, vamos pensar, você é um empresário de uma grande empresa. Você chamaria com todo respeito aqui, né? Mas eu chamaria um bando de doido para poder tomar conta da sua empresa, botar na frente de uma máquina para poder fazer alguma coisa? Por quê? Porque você sabe que, olha, eles vão estragar tudo. Vai destruir tudo aqui, vai acabar com a minha empresa, no primeiro dia vai incendiar isso aqui tudo. Certo? Né? Por quê? Porque ele tem a consciência de que, olha, eu tenho que colocar pessoas capacitadas. E pessoas capacitadas são pessoas o quê? Equilibradas. Não é? Se eu sou capaz de poder mexer nessa máquina aqui, mexer numa bicicleta, né? De fazer uma pintura, de apertar um botão, de mexer lá nos sistemas lá. Então você entende o negócio e você passa o quê? Tranquilidade, segurança, equilíbrio para o seu chefe. Não, o cara sabe o que ele está fazendo. Ele conhece aqui tudo, ó, né? Se eu sabe cortar uma carne certinha, né? Lá no açougue lá. Então, o seu chefe vai falar o quê? Olha, o Salvador ali conhece de fazer o corte, ele não vai perder a carne para mim, não vai me dar prejuízo. Então ele sabe o processo todo. Assim, irmãos, é com as coisas de Deus, é para com a casa, com o serviço a Deus. Se a gente não está preparado, particularmente em equilíbrio, a gente também não vai trazer o equilíbrio para a igreja. A gente também não vai equilibrar a casa de Deus, colocar as coisas em ordem na casa de Deus, certo? Pode passar no amor. E aí, eu queria mostrar aqui alguns sinais de um coração em desequilíbrio, que Paul Tripp que fala, tá? Nem sou eu. Veja se algum desses sinais tem acontecido na sua vida, certo? Falta de compromisso com uma vida devocional regular. Esse é o primeiro. Ok? Primeiro, problemas no casamento e na família. Ok? É um outro sinal. Vício em trabalho. Okay? Vício em trabalho. Você está viciado em trabalhar, em querer sempre mais e buscar. Ok? Quarto, nenhum compromisso regular com o descanso. Você não para, você não consegue descansar. Sempre a tua alma está agitada ali, sempre tem que fazer alguma coisa, sempre tem que buscar alguma coisa. Ok? 5. Relacionamentos não saudáveis. Ou seja, ao invés de você estar se relacionando com pessoas que vão te levar mais para perto de Deus, você está se relacionando com pessoas que vão te distanciar de Deus.
E isso é um sinal de desequilíbrio, não é? Quando Deus fala no Salmo 1, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não busca conselho com os ímpios. Esse homem que é bem-aventurado, ele não se detém no caminho, né, na caminhada com os pecadores, e nem se assenta na roda, né, na comunhão, né, daqueles que estão ali, dos ímpios. Ok? Então, então ele é um sinal de relacionamentos não saudáveis. E as 6, falta de reconciliação dos relacionamentos. A pessoa não consegue perdoar. A pessoa não consegue liberar perdão. A pessoa não consegue pedir desculpas. A pessoa não consegue, é fechada. Fez isso comigo também? Toma aí. Nunca mais vem pra cá não. Né? É bruto. Guarda rancor, ira. Não resolve a situação como tem que resolver do jeito correto. Ou até finge, né? Mascara, gera uma hipocrisia, né? Não, tá tudo bem, mas se no coração tá ali, ó. Se fizer de novo, vai tomar. E por aí vai. 7, falta de conexão regular na comunhão com a igreja. Esse é um dos primeiros pontos que aparece. Não tenho vontade de ir na igreja, vou começar a inventar coisa. Tô com dor ali, tô com uma dor aqui, tô com problema, o pneu furou, a chuva bateu, né? É muito sol. Vai falando um monte de coisa, vai inventando um monte de coisa. Pronto, aí falta um culto, 2, 3, 4, 5. Quando você vê, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cadê a pessoa? Ué, e o servir a Deus? E a vida em comunidade? E o crescimento pela edificação do povo de Deus? Irmãos, só estamos aqui porque existiam igrejas. Só estamos aqui porque pessoas se reuniram, formaram igrejas, pregaram a palavra juntas, chegaram até nós. O que nós temos que fazer agora? A mesma coisa que eles fizeram a vida inteira. Se reunir, se juntar, se fortalecer, para poder também fazer a mesma coisa, para outros também crerem em Cristo. Meu Deus! E a primeira coisa que acontece é a falta de conexão. Pode passar? Dívidas ou problemas financeiros. Uma vida desequilibrada vai atingir isso também. Você não vai saber cuidar das suas finanças, não vai saber lidar com as coisas, com aquilo que você recebe, né, com os recursos financeiros, com seus bens, com as coisas da sua casa. Então, quebra uma coisa, compra outra, quebra mais uma, vai quebrando, comprando, vai quebrando, comprando. Mas não tem cuidado, não tem zelo, não sabe cuidar da coisa. Aí vai criando dívida e dificuldades. Comunicação ou mente imoral, essa é uma outra também. Então, quando a sua mente começa a se encher de coisas imorais, ou você começa a falar coisas que não são corretas, ou a pensar coisas que são erradas diante de Deus, tudo isso mostra um coração em desequilíbrio. Depois, raiva ou sentimentos odiosos, isso daí também é um sinal. E depois aparece o desânimo, a depressão e a exaustão, certo? Que são sinais profundos de alguém que está em desequilíbrio, quando chega exatamente nesse nível da exaustão, da depressão, do desânimo. 12, a saúde física precária. Então você começa a ter problemas de saúde, começa a ter dificuldades, talvez de sono, dificuldades físicas, você não pensa mais direito, cansaço, dor, uma canseira, uma fadiga imensa, problemas intestinais, certo? Aí a gente vai, vamos dizer assim, as doenças psicossomáticas, né? Aquelas coisas que envolvem. Então tudo isso demonstra, obviamente, claro aqui, não vou dizer, pastor, então toda doença, todo desequilíbrio, né? Não é isso também, né? Porque a gente sabe que tem situações, mas existem doenças que estão ligadas à nossa cuca, né? À nossa mente, ao nosso emocional. Então eu estou me referindo a essas, que começam a afetar. Por exemplo, vamos citar uma aqui, quando você fica mais ansioso, quando você fica com mais medo e tudo mais, a sua tendência é fazer o quê? É fugir para alguma coisa que vai te dar uma paz imediata. E geralmente o que as pessoas buscam? Comer. E aí vou comendo, porque comendo eu vou, o quê? Fugindo daquele problema que eu tenho que tratar, mas não trato.
até um ponto em que isso vira um pecado, um vício, ok? Então, vem dessa questão, e isso vai prejudicando a tua saúde física, certo? Prejudica a tua saúde física. E aí, o desânimo, como eu falei, né, a exaustão, tinha até um... acho que eu repeti, mas tem uma outra lá, ok? E, novamente, mas tem mais... Eu vou trazer na outra semana, eu trago as duas últimas, tá? Mas tem mais duas ali, ok? Que depois eu vou trazer para os irmãos. Mas, ok? Então, eu queria parar por aqui hoje, tá? Isso não vai... tá aqui. A 13 é resistência crítica amorosa e aos cuidados espirituais. Ou seja, você não consegue mais ouvir algo que confronta o seu pecado. Porque quando você ouve algo que confronta o seu pecado, isso te dói, isso te machuca. Isso te leva a você, tá falando do meu pecado? Né? Porque você não consegue ouvir uma admoestação. Quer mais ser confrontado. Você não quer mais ser confrontado, certo? Então você está em desequilíbrio. E o 14, que não está aqui, mas o 14 é hábitos dominadores ou controladores. Quando existem pecados na sua vida que controlam e dominam a sua vida. Aí já falou, né? A gula, mas vícios em coisas imorais, pornografia, ok? A gente pode pensar em outra coisa, a gente pode pensar em outro tipo de vícios, né? A mentira, a pessoa passa a ser viciada em mentir, em enganar as pessoas. Então isso passa a ser um dominador na sua vida. Qualquer coisa que ou é vício ou é pecado que toma o seu coração, ele passa a te dominar, ao ponto de você não querer ouvir a verdade e obedecer a verdade. Ok? Então, para fechar, uma igreja que é espiritualmente saudável, ela precisa considerar regularmente como está o equilíbrio de cada componente, de cada presente, de cada membro, de cada pessoa que participa daquela igreja. Isso vai ser fundamental, para a gente poder dar passos, né, que vão eliminar esses desequilíbrios em nosso coração, para que a gente faça a vontade de Deus e estejamos assim em equilíbrio com Ele. Amém? Próxima semana, então, a gente conclui e a gente vai ver como é, portanto, ter um coração em equilíbrio. Então, hoje foi a parte ruim, né? Amanhã vai ser na próxima semana vai ser a parte boa de como você pode mudar isso daí. Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo ensino que ela nos traz, pelas verdades, Deus, que nos confrontam, que entram, Deus, como flecha em nosso coração, mas ao mesmo tempo essas flechas, Deus, elas combatem o mal que está em nós, e não a nós mesmos, mas o mal que está em nós, para que possamos, Senhor, te rogar que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor modifique a nossa maneira de pensar e de agir, e que assim, não só esse confronto, essa flecha que entra no nosso coração ocorre, mas também, Senhor, com ela vem o remédio, com ela vem a cura para a nossa alma, e só podemos, Deus, obter através da esperança que temos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então nós, Senhor, que já conhecemos a Cristo, nós que já sabemos quem Ele é, nós que já conhecemos plenamente o Seu poder, experimentamos, Deus, dessa salvação, que possamos, Senhor, rogar para que o Senhor venha a construir em nós uma vida equilibrada, uma vida que Te glorifica, uma vida que Te honra. No nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti. Amém.